tema abordado nesse trabalho será a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, o ICP-OS. Esse trabalho foi desenvolvido pelos discentes Carla, Elisângela, Gessildo, Isaura, Jucineide, Catiane, graduandos do curso de farmácia da Unifax, tendo como docente Rainildes Cruz. A técnica de CPOS, a espectrometria de emissão anatômica com plasma, vem sendo utilizada no Brasil desde 1976, quando foram instalados os primeiros equipamentos comerciais. A técnica foi muito bem sucedida em função da capacidade de análise multielementares em diversos tipos de amostra, o que garantiu a utilização em laboratórios de química analítica. Essa técnica ela permite a determinação da maioria dos elementos da tabela periódica. Ela tem uma ampla faixa linear de trabalho, ou seja, ela determina tantos componentes majoritários e minoritários de uma mesma alíquota. Ela é uma técnica que tem boa exatidão e precisão, seu desvio padrão chega a ser aproximadamente 1%, e é uma técnica que tem boa detectabilidade. A introdução das amostras. Então, as amostras elas podem ser introduzidas nas formas líquidas, sólidas e gasosas. Em relação às amostras líquidas, a forma mais comum para a introdução de amostras é através da formação de aerossol, gás líquido no nebulizador. Entre as propriedades do aerossol são importantes o tamanho e a distribuição das gotículas, as quantidades de amostra e solvente transferido para o plasma e as flutuações do sistema de nebulização. A qualidade do aerossol produzido depende do nebulizador, enquanto que a seleção da parte do aerossol transferido para o plasma depende da câmara de nebulização. A introdução da amostra sólida, ela pode efetuar-se através da forma direta e da forma indireta. Em relação à forma direta, pode acontecer utilizando um recipiente de grafite colocado na ponta de um haste, que é introduzida pelo tubo central da tocha até o plasma. E outro método é ultrassom para produzir o arraste das partículas sólidas pelo ar. Nessa imagem, nós temos um sistema para o transporte de amostra sólida diretamente no ICP, utilizando o aparelho de ultrassom, onde a amostra sólida, finamente dividida, ela é introduzida em um tubo de ultrassom, para deposição homogênea dentro desse tubo. Este tubo é colocado em um sistema que recebe o ar para suspender o material e formar um aerossol sólido gás, que é transportado para o plasma. Esse sistema ele tem sido usado para amostras de origem geológica. A introdução da amostra sólida pela forma indireta pode acontecer pela eletrodissolução de uma liga metálica em sistema em linha acoplado ao nebulizador, pela eletroerosão ou pela volatilização por ação de laser, tudo com o intuito de transformar a amostra sólida em gás. As amostras gasosas podem ser introduzidas através da ação de hidretos ou por vaporização. Em relação à geração de hidretos, diversos elementos como o arsênio, o selênio, o germânio, o estânio e o chumbo, quando encontram-se no estado de valência menor, podem ser reduzidos a hidretos voláteis. A geração de hidretos voláteis, ele permite a separação destes compostos da amostra usando um separador gás líquido. Após separado, eles são arrastados pelo plasma com um fluxo de argônio. Para a geração de hidreto, tem sido usada a redução com zinco metálico através de processo eletrolítico e boro-hidreto de sódio. Então, esse processo de boro-hidreto, ele tem sido mais usado. Aqui nós temos um esquema, uma imagem do esquema do sistema para a geração de hidretos, onde somente o argônio, arrastando os hidretos, deve entrar no tubo injetor, evitando-se a passagem do líquido. A introdução da amostra gasosa por vaporização eletrotérmica, a amostra em solução pode ser dissolvatada e evaporada no dispositivo eletrotérmico tal como um bote de tântalo,
um forno de grafite e diferentes tipos de peças constituídas em um tungstênio, que pode ser um filamento ou cubas. Aqui nós temos a imagem de um acoplamento de sistema de vaporização eletrotérmica, o ECP, onde foi utilizado o forno de grafite. Então, um pequeno volume de amostra é colocado no vaporizador eletrotérmico, onde vai ocorrer um aumento da temperatura que vai produzir a vaporização da amostra. Nebulizadores. Existem alguns tipos de nebulizadores: nebulizadores pneumáticos, nebulizadores ultrassônicos, nebulizadores de injeção direta e nebulizador hidráulico de alta pressão. Os nebulizadores pneumáticos são utilizados para introduzir amostras líquidas no plasma. São constituídos com dois tubos finos, por onde entra o gás, geralmente o gás argônio, e a amostra líquida. Na passagem de gás de uma constrição a uma expansão brusca, provoca-se uma região de vácuo, permitindo a aspiração da amostra líquida. Além de aspirar a amostra, os nebulizadores pneumáticos servem para formar o aerosol da amostra. Na imagem, à direita, mostra-se o nebulizador concêntrico e à esquerda, o nebulizador de fluxo cruzado. Nebulizadores ultrassônicos. Os nebulizadores ultrassônicos produzem aerosol da amostra líquida em uma membrana que vibra com frequência ultrassônica, promovida pela ação de uma fonte de radiofrequência transmitida por água. O nebulizador ultrassônico pode ser acoplado a uma unidade de dessolvatação. Eles geralmente são utilizados para amostras de salina alta. Na imagem, podemos ver onde fica localizado os elementos no nebulizador ultrassônico. Nebulizador de injeção direta. O nebulizador de injeção direta é projetado para a introdução de pequenos volumes de amostra com alta eficiência. Nebulizador hidráulico de alta pressão. Usa uma bomba de pistão de alta pressão para introduzir amostras viscosas. Sua importância reside no bico, que produz o jato de amostra a alta pressão sobre o impactador. Fonte de plasma. Um plasma é uma mistura gasosa condutiva contendo uma concentração significativa de cátions e elétrons. No plasma de argônio utilizado para a espectroscopia atômica, os íons argônio e elétrons são as espécies condutoras principais, embora os cátions das amostras possam também contribuir. Portanto, o plasma ele é um gás quente e parcialmente ionizado, que contém uma concentração relativamente alta de elétrons e de íons. Processo de formação do plasma. A imagem A mostra a entrada do ar. A imagem B mostra a aplicação do campo de radiofrequência capaz de produzir energia. Já na imagem C, para iniciar a formação do plasma, usa-se uma fonte de Tesla, que proporciona descarga elétrica na energia de entrada do argônio do plasma. Estes elétrons provocam as primeiras ionizações de argônio. Na imagem D, aumentando-se a energia na fonte de radiofrequência, os elétrons produzidos são acelerados pelo campo magnético, atingindo uma energia cinética elevada. Essa energia é transferida para outros átomos através de colisões, produzindo mais íons do gás e elétrons. Na figura E, inicia-se o processo em cascata até a formação do plasma. Acoplamento indutivo. O ar principal protege as paredes de quartzo com um fluxo de 15 litros por minuto. Já o ar auxiliar direciona o aerossol da amostra com um fluxo de 0,5 litros por minuto. No gerador de radiofrequência é responsável pela produção de energia e a temperatura nesse local vai depender da radiofrequência aplicada. Configuração da tocha. Ela pode ocorrer através da visão radial e da visão axial. A configuração ela fornece a orientação do plasma em relação ao sistema óptico.
A visão radial é a observação do plasma em ângulos retos. Já na visão axial, a tocha ela é girada a 90 graus. A geometria radial fornece melhor estabilidade e precisão, enquanto a geometria axial é usada para obter limites de detecção mais baixos. Detecção. Instrumentação ótica. Para que um sistema de espectrometria eficiente se adeque ao acoplamento à fonte de plasma, precisará permitir a medição de uma extensa região espectral de 160 a 800 nanômetros, com máximo de sensibilidade e resolução. Policromador com grade Echelly e prisma. Grades do tipo Echelly são grades com poucos sulcos, razão pela qual os espectros de diferentes ordens são projetados em diferentes ângulos. Este tipo de grade é atualmente usada nas montagens modernas do espectrômetro de emissão atômica para evitar-se a superposição e consequente interferência espectral. Os espectrômetros. O espectrômetro é um compartimento bem selado, onde encontram-se os componentes ópticos. O espectrômetro pode operar a pressão atmosférica sob vácuo ou purgado numa atmosfera inerte, que é o nitrogênio, para evitar-se a absorção da radiação V pelos componentes do ar, CO2. Em geral, tem-se uma janela de entrada, espelhos, redes e difração de janela de saída. Sistemas sequenciais. Espectrômetro monocromador. Este monocromador funciona para detectar sequencialmente, por varredura, as diferentes regiões do espectro. Para detecção, usa uma fotomultiplicadora. Outros equipamentos permitem a detecção sequencial, utilizando rede de difração fixa. Sistema simultâneo. Espectrômetro policromador. O policromador permite a detecção sequencial nas fotomultiplicadoras colocadas no círculo Rowland. Diferentes tipos de fotomultiplicadores são utilizados, tendo o fotocatodo mais sensível para a região do espectro a detectar. Acoplado às fotomultiplicadoras, encontram-se componentes eletrônicos dimensionados de tal forma que a voltagem de saída do sinal seja da mesma ordem para os diferentes elementos, compensando o desequilíbrio de sensibilidade, preservando a linearidade do sinal. Aplicações dos CPOEs. Por ser um equipamento quase preciso, ele possibilita a análise elementar de produtos farmacêuticos, no caso da fabricação, se há algum contaminante na fabricação no manuseio desses produtos. Em aditivos para alimentos, no caso de realçadores de sabores, edulcorantes e conservantes e outros produtos que vão em alimentos fabricados em indústria. Em medicamentos também pode haver contaminação de metais na embalagem. Em cosmético também pode haver contaminação na embalagem, na fabricação, no manuseio e entre outros. E também a determinação de elementos inorgânicos em diversos tipos de amostra, em análise de contaminantes em amostras ambientais, no caso da água, do solo, alguns contaminantes que pode haver durante o processo de irrigação ou até no manuseio do solo. E análise clínica, é feito também análise em sangue, que pode haver um teor de metais não tolerável, que é feito esse processo em clínicas, de análises clínicas. Este espectrômetro de emissão atômica oferece sensibilidade excepcional para analisar de forma rápida e simultânea inúmeros elementos, independente de seus níveis de concentração. Também conta com exclusivas ferramentas para desenvolvimento de métodos e análise de resultados, o que torna a análise mais fácil. Além disso, sua operação é econômica, custos com argônio reduzidos, fornecendo os mais altos níveis de desempenho em indústrias
ambiental, farmacêutica, alimentícia, química, mineração, entre outras. Muito obrigada.